É sempre bom nos encontrar aqui no canal Palavra de Sabedoria, porque é um espaço para nós estarmos na presença de Deus e ouvir aquilo que Ele tem para dizer para nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos meditar o Salmo 132, versículos 1 a 3. Salmo 132, lá no Antigo Testamento, versículos 1 a 3, diz assim: Ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho de Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Davi era um salmista, um compositor, um arpista, instrumentista e alguém que se encantava com a poesia. Nós vemos aí que ele usa de algumas figuras poéticas para expressar o sentimento precioso de se viver unido com os irmãos na fé. A gente tem que entender primeiramente que o povo judeu, o povo israelita, eles eram uma nação diferente de todas as outras que viviam ali naquela região. E, portanto, eles tinham hábitos, costumes, comportamentos diferentes. E, muitas vezes, eles, através da unidade, da comunhão entre eles, eles cultivavam valores, princípios, tinham a sua cultura própria. Mas o mais interessante é que os valores das Escrituras, os valores que Deus ensinou ao seu povo, era preservado por eles. Eles eram tidos como estranhos, gente diferente, pelos demais povos que habitavam no derredor. Mas eles tinham a sua particularidade, o que era muito bonito. E a gente vê também que nós cristãos vivemos essa mesma realidade. Jesus mesmo disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E por isso nós somos parecidos com gente estranha, às vezes pelo nosso comportamento, pelos princípios que nós carregamos. Mas aí ele diz como é bom, como é agradável os irmãos unidos viverem juntos. E nós precisamos realmente cultivar esse valor nas nossas comunidades cristãs, que nós somos verdadeiramente irmãos, irmãos na fé, irmãos em Jesus Cristo. E por isso nós temos valores semelhantes, nós temos princípios que nos regem, nós temos uma fraternidade entre nós muito forte, muito intensa, que é o próprio Jesus, os seus ensinamentos, o seu Espírito, os sacramentos, tudo aquilo que nos faz crescer em comunhão uns com os outros e com toda a igreja. E aí ele usa a figura de linguagem. É como óleo suave derramado sobre a fronte. E você sabe que esse era um sinal de unção. Unção que era também sinal de predileção de Deus. E esse óleo que descia pela fronte, passava pela barba e escorria até a orla do manto. Era realmente uma sensação que ele tenta descrever para comparar com a beleza dos irmãos que vivem unidos. Naquela época não era tão comum usar os óleos, não era tão comum ter acesso aos ungüentos, aos perfumes, e por isso eles se regalavam tanto com essa graça, esse presente. E ele continua. É como o orvalho de Hermon. Hermon é a terra onde viveu o rei Davi durante muito tempo, unido com os seus valentes e com todo o povo de Deus. E aquele orvalho que descia pela colina do templo, a colina de Sião, porque ali o Senhor derrama a vida e uma bênção eterna. E é assim que acontece também nos lugares, nos ambientes onde os irmãos estão unidos. E esse óleo, essa unção de vida e de bênção eterna é, na realidade, o próprio Espírito de Deus. A mística cristã que se fortalece e robustece nesses ambientes de predileção do nosso Deus. Então cultivemos isso. Você onde está, na sua paróquia, na sua comunidade, com a sua
com o grupo que você frequenta, seja verdadeiramente irmãos e usufrua dessa alegria e dessa bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê a paz.